Boa noite, bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre esse capítulo céu de um livro chamado Justiça Divina, onde o Emmanuel faz uma abordagem basicamente sobre a reencarnação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais a lembrança, a abordagem referente à questão da libertação, não naquilo que de maneira infantil, inocente, venhamos a interpretar como sendo um mero nome, uma mera denominação, mas sim no sentido de se observar de maneira mais detida, constante e permanente os instrumentos libertadores ofertados, oferecidos, cedidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores que tendem a fazer com que nos desvinculemos de nós mesmos, nos apartemos de nós mesmos, em razão dos aprisionamentos com os quais ainda nos mantemos retidos, em razão de determinadas impressões que foram geradas, adquiridas, mantidas, absorvidas pelo Espírito, que é o que cada um de nós é. Em razão das opções, das decisões equivocadas, tóxicas, com as quais um dia tenhamos nos envolvido, onde entorpecidos, enlouquecidos pelas questões materiais que se apresentavam, nos esquecemos prontamente de quem éramos, na interpretação do Espírito que somos. Nos vinculamos por demais ao mundo, acreditando no mundo, envolvendo-nos com o mundo, mas esquecendo-se de quem somos. E, inevitavelmente, como a presença de Deus sempre se fez presente em nós, pelo fato de sermos espíritos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, voltados para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, dentro de um tempo incontado chamado eternidade. Então, esse Criador, este Pai, sempre esteve em nós, encontra-se em nós e sempre estará em nós. De modo que a nossa opção interna, íntima, pessoal, sempre será pelo Criador,
sempre será por Deus. Independentemente das visões, das considerações, dos conceitos que momentaneamente, conscientemente, por se encontrar envolvido temporariamente no corpo, você apresente. É um problema seu. O que não quer dizer que a vigência de Deus não se encontre em você em tempo integral. Então a nossa opção sempre será por Deus. Sempre. E em assim sendo, temos nos abalado, em assim sendo, temos nos desequilibrado, oscilando emocionalmente na estrutura emocional, por nos ressentirmos em razão de termos operado contrariamente ao amor de Deus que vige em nós. E isso tem estabelecido, então, necessidades reparadoras no espírito. Porque se no livro 3º do Livro dos Espíritos, os senhores vão encontrar todo um estudo, todo um compêndio referente às leis que regem o universo, leis criadas por Deus que regem a tudo e a todos. Então, ter proporcionado desatino, ter proporcionado constrangimento, ter proporcionado sofrimento, ter proporcionado dor a um irmão um dia, isso fez com que você operasse contra as leis divinas. E em operando contra as leis divinas, inevitavelmente você se ressentiu profundamente do escândalo com o qual veio a se envolver. Em assim sendo, o único e último instrumento reparador perante estas estruturas que se encontram abaladas em nós, no espírito que apresenta uma estrutura, que apresenta mecanismos, que apresenta engrenagens, que apresenta equipamentos. O espírito é alguma coisa, senhores. O espírito não é o éter, como se imagina. O espírito é uma estrutura que se abala ou é tratado em razão da maneira como você intenciona, pensa e sente. E se por uma questão de ignorância, ao longo do tempo, temos sentido, intencionado e pensado de maneira desarvorada, inevitavelmente as engrenagens, os equipamentos e os mecanismos se contorceram. E isso precisa ser arrumado, porque você não foi criado dessa forma. Você foi criado dentro do equilíbrio, dentro da paz, dentro da segurança, dentro do bem-estar. E para isso você tem que retornar. Para isso, inevitavelmente, você tem que retornar. Então, por isso, Jesus assevera que não há possibilidade de você se acertar perante o Criador. Ou até melhor, não há a menor possibilidade de você se acertar perante si mesmo, tendo como proposta e referência o Criador, sem que você não esteja envolvido numa outra e nova oportunidade de aprendizado que tenda a fazer com que, através deste aprendizado, você vá se acertando perante si mesmo. Por isso Jesus diz: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E Emmanuel, aproveitando isso, então apresenta-nos o fato de que já estivemos envolvidos com os mais variados locais, com as mais variadas situações, nas mais variadas localidades,
No tempo e no espaço, já percorremos por inúmeras situações, que pressupõem, então, encarnações individuais que já tenhamos tido, envolvidos em situações as mais variadas possíveis de aprendizado. No sentido de que o acerto de nós para conosco mesmos esteja se estabelecendo, porque a visão, senhores, que precisa ser observada, refere-se ao espírito e não ao corpo. No Evangelho você vai encontrar cuidar do corpo e do espírito. O espírito como sendo o fato, e o corpo como sendo a decorrência na forma do empréstimo, na forma da concessão, na forma da outra e nova oportunidade que te foi proporcionada, para que pudesse existir por parte do Espírito o exercício necessário, fundamentado no trabalho árduo e contínuo, a fim de que nos recuperássemos em nós mesmos. Então, senhores, o que Jesus tem buscado estabelecer é a apresentação, é a oferta, é a ajuda, é o auxílio, no sentido de que você possa, através do interesse demonstrado, apresentado, fundamentado no desejo ardente de conquista, vir a se arrumar internamente em razão de questões que se têm apresentado, na forma de tudo aquilo que você tem sentido, que não tem conseguido entender, não tem conseguido interpretar, que te tem feito oscilar emocionalmente ao longo dos dias, ao longo dos tempos, onde você não tem conseguido entender sobre as causas, sobre os porquês. A única coisa que você tem conseguido interpretar são os efeitos que te têm batido à porta, onde inclusive você tem buscado auxílio na casa espírita, porque não tem conseguido dar conta do recado. Você já observou, já chegou à conclusão que a problemática não é física, não é orgânica, ela é interna. E em sendo interna, você não tem conseguido resolver sozinho. Então você não está na casa espírita por uma questão de turismo, por uma questão de simpatia, porque acha bacana. Você tem vindo por necessidade íntima. Necessidade íntima, pessoal, extrapola as questões físicas. Mas você não tem compreendido como o processo se opera. Porque quando se fala sobre Jesus, não está se falando sobre uma questão histórica, não está se falando sobre uma questão religiosa, está se falando sobre um instrumento que se apresenta envolvido em tempo integral com a operação. Jesus é operacional. Jesus encontra-se trabalhando em todos os instantes para poder exemplificar para você o modus operandi que vai te proporcionar, então, aquilo que é interpretado como libertação. Não se trata de uma palavra evangélica que os evangélicos tratam. Libertação é uma questão íntima. É uma denominação para que você, que é inteligente, possa vir a se interpretar internamente como encontrando-se ainda envolvido num processo de apego referente a determinadas questões que não agregam mais valor, mas que por algum motivo você não quer largar de jeito nenhum.
Nunca te proporcionou bem-estar, mas você por um bom tempo acreditou que proporcionava. Agora, menos ainda, mas você insiste em continuar envolvido com as mesmas questões. E Jesus te tem oferecido, então, os instrumentos por onde seja possível ir desfazendo estes nós. Parece que nos encontramos envolvidos com as mesmas situações que a mitologia grega apresentava. Porque Ulisses foi embora em guerra e o imperador que fica na Grécia quer se casar com a mulher de Ulisses. E ela então tece um tapete dizendo o seguinte, que quando o tapete estiver pronto, ela aceita o casamento. Mas ela ama Ulisses e acredita na volta de Ulisses. Então ela tece o tapete durante o dia e desfaz o tapete durante a noite. E parece que emocionalmente nos encontramos envolvidos com a mesma situação. Porque damos continuidade a determinadas questões que não podem mais continuar. E, por outro lado, dizemos que aceitamos os instrumentos libertadores de Jesus no sentido de desfazer aquilo que nos tem incomodado. Só que no dia seguinte voltamos a fazer do mesmo jeito. Então, senhores, a reencarnação, que na forma equivocada, que muitos observam como sendo apenas um nome, quando então dizem, mas falar de novo de reencarnação, na casa espírita só se fala sobre reencarnação, não tem algo mais interessante para tratar? Eu vou lhes dizer, senhores, que a reencarnação é algo que necessita ser pensado, considerado, todos os dias, todos os instantes, em todos os momentos, por uma única causa. O problema não é agora, o problema é depois. O problema não é agora, o problema é depois. Depois como? Provavelmente os senhores já devem ter ouvido que só existem duas coisas inevitáveis nesta vida. Uma é pagar impostos e a outra morrer. São as únicas coisas certas que você vai ter na vida. E morrer pressupõe, então, o término energético da estrutura orgânica. O que morre é o corpo, não é o espírito. O espírito motiva o corpo. O espírito apresenta a vontade e o corpo reage à vontade do espírito. O corpo, então, é instrumento. E é instrumento por quê? Porque se você está no mundo físico, no mundo material, espiritualmente, estando no mundo, você tem que se apresentar de uma maneira compatível àquilo que o mundo apresenta. Por isso que você tem um corpo físico. Simples assim. E na forma de se encontrar como estando no corpo físico, então você vai ter inúmeros espíritos que estão se apresentando da mesma forma, onde cada um é um ser individual, onde por ser individual encontra-se fundamentado em experiências diferentes. E o processo do aprendizado só se dá através das diferenças. Então, relacionando-se com um monte de gente diferente, as apresentações vão ser diferentes e você, por ser inteligente, estabelecerá um processo comparativo, dizendo então sobre aquilo que te convém e aquilo que não te convém mais. Por isso Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Visualização individual dentro do processo, senhores.
E dentro de toda essa questão na qual nos encontramos envolvidos, de tantas apresentações, de tantas impressões, de tantas absorções, de tantas retenções referentes a tudo aquilo que tem sido apresentado, no frigir dos ovos estamos todos envolvidos numa academia, onde dentro dessa academia tem existido então o quê? A possibilidade de você ir torneando a estrutura emocional que se encontra depauperada. Nossa. Então todo dia conta. Todo dia conta. E todo dia conta porque a cada abrir e fechar dos olhos é alguma coisa que você está absorvendo. É alguma coisa que está podendo ser retida. Então o problema não é agora, o problema é depois. E é depois por quê? Porque o corpo ele vai se findar, porque é uma questão energética. Você reencarna dentro de um planejamento, na visão de que você é espírito, e em sendo espírito, a observação do que se possa mostrar possível de se acertar durante um tempo. Perante inúmeras situações que você ainda apresenta, que te tem proporcionado mal-estar interno, desequilíbrio emocional na estrutura do espírito, na visão do espírito que é eterno, na visão do espírito que é eterno. Então, se o processo está dentro de uma interpretação de você estar caminhando constantemente para frente, o que se encontra ainda lá atrás tem impedido o desenvolvimento da velocidade no caminhar. E isso precisa ser acertado. Isso precisa ser acertado. E a única maneira de acertar isso é através, então, do quê? De novas oportunidades de aprendizado, onde, então, pelo conhecimento, você tenda a ir se desapegando, se desvinculando de determinadas questões antigas que não agregam mais valor. Então, te é dado um tempo no corpo, e esse corpo precisa então do quê? De um combustível, ele precisa de um tempo, ele precisa de energia para poder permanecer vivo durante esse período em que você está aprendendo para tentar se libertar. Então, o corpo, num determinado instante, vai morrer, porque a energia vai acabar. E o espírito vai continuar. Agora, você tenta imaginar, se o espírito continua, e se dentro de uma visão de inteligência, você precisaria interpretar que se você nasce, você obviamente veio de algum lugar. E se o corpo morre, inevitavelmente você, espírito, vai ter que voltar para a mesma localidade de onde veio. Questão de bom senso. Então, você tenta imaginar, dentro desta visão libertadora que é individual, o fato de você, durante a vigência reencarnatória passada, essa que terminou há pouco tempo, na consideração de que agora você voltou para o lado espiritual, tenta então imaginar que durante a vigência reencarnatória você esteve envolvido com algumas pessoas que da tua parte eram absurdamente difíceis no trato, que aos teus olhos lhe proporcionou imenso mal-estar ao longo de toda uma vida. E imagine que você então fez a opção por destratá-las ao longo de todo o processo, ao invés de caminhar junto, com paciência e em silêncio. Com paciência para poder conquistá-las e em silêncio para não constrangê-las perante o trabalho que você estava desenvolvendo. E imagine que depois que o corpo físico terminou, que você voltou para o lado espiritual, então depois você veio a saber que aquelas pessoas que se apresentaram extremamente difíceis foram as mesmas que há 500 anos atrás você detonou, que você aprisionou, que você maltratou, que você espoliou, que você proporcionou imenso mal-estar, imensa dor, muita lágrima caindo pelos olhos e que elas aceitaram
reencarnar no seu meio para que você pudesse demonstrar a elas que mudou e em assim sendo elas viessem a te perdoar. O problema não é agora, senhores, o problema é depois. E você precisa entender isso urgentemente. Porque você não sabe quem são aqueles que se encontram ao teu redor. Você não sabe quem são aqueles que se encontram orbitando ao teu redor. Você não sabe qual é o quinhão da sua responsabilidade perante esse povo todo. Não é meramente, simplesmente conviver. É tratá-los. É cuidar de todos eles. E você tem optado pelo dispêndio de tempo na reclamação constante. Os caras estão contigo para serem tratados, para serem cuidados. Não se trata, senhores, de uma questão alegórica, de uma questão aleatória. Não se trata de uma visão de acaso ou do nada, o fato de você morar numa rua e não morar na de cima. Não se trata de uma questão aleatória, você está na cidade aqui e não está em Paris. Não se trata de uma questão aleatória, de você estar envolvido numa situação X e não estar numa situação Y. Está tudo dentro de um planejamento, senhores. Está tudo dentro de um planejamento antecipado, cujo planejamento pressupõe a tua possibilidade de se recuperar em si mesmo dentro daquilo que se interprete, o fato de você não estar aguentando mais determinadas impressões, situações internas que você tem carregado sem que você não consiga apresentar domínio sobre elas. Sem que você não consiga apresentar domínio sobre elas. Não ter domínio sobre uma situação, como assim? Um exemplo que a gente já cansou de apresentar, já cansou de dizer, para ver se você acorda, para ver se você se liga, para ver se você interpreta que as questões, elas se mostram mais próximas do que você possa imaginar. Então, de novo, o exemplo já massificado. Por favor, levante a mão aqui para eu ver aquele que na vigência reencarnatória nunca teve algo chamado de pesadelo. Eu vou repassar em slow motion. Por favor, levante a mão aqui para eu ver aquele que na vigência reencarnatória nunca teve algo considerado como sendo pesadelo. Sorte suas, então, porque a grande maioria não levantou. E o que está em consideração é o seguinte: uma imagem se apresenta no meio da madrugada, cuja imagem faz com que você emocionalmente se afete tanto, a ponto de dar um pulo na cama no meio da madrugada, com taquicardia, sudorese e falta de ar. Você tem domínio sobre isso? Te é falado quando isso vai se manifestar, de que forma vai se manifestar e com que intensidade vai se manifestar? Te é avisado 15 dias antes, tal dia, na madrugada, algo vai acontecer? E essa imagem é sua. Essa imagem é sua. Ainda que você diga, não tenho nada a ver com isso. Você não tem nada a ver nesta existência. As imagens já se deram e elas se encontram arquivadas, armazenadas. E você, por algum motivo, nas últimas semanas, nos últimos meses,
meses, tenha apresentado algum nível de oscilação emocional, de modo que você destrava esse arquétipo, e em destravando o arquétipo, o conteúdo vaza do inconsciente profundo para o consciente presente. Por isso que ele te pega no susto. Porque é algo que é seu, está armazenado, arquivado, mas que você não tem domínio sobre isso por não se lembrar mais da ocorrência que se deu. Por isso que o Emmanuel, na lição, ele diz: você já esteve nos mais variados locais que você possa imaginar, envolvido com as mais variadas situações, circunstâncias, momentos. Tudo está arquivado, senhores. Tudo está arquivado. Isso te pertence. Isso é teu. E se a reprodução ainda está se dando, você concorda comigo que o conteúdo ainda não foi destruído? Se isso ainda está se dando, e se você diz que não tem domínio sobre isso, você concorda comigo que você ainda tem um problema que não foi resolvido? Por isso, então, Jesus assevera: faço o bem, faço o bem, faço o bem, faço o bem. Operar na bondade é pressuposto do trabalho sendo realizado com o melhor do teu coração, com o melhor da tua mente. E na mão em que você se envolve com este esforço contínuo, sem que você o perceba, estes conteúdos passam a ser esvaziados e, não existindo mais a causa, não vai mais se apresentar o efeito. Então, senhores, de fundamental importância que nos mantenhamos envolvidos com a gratidão constante perante tudo e perante todos. Por mais difícil que a situação possa se apresentar, ela é um teste, ela é um exercício. Por mais difícil que as situações, os momentos se apresentem na forma dos constrangimentos que se têm, é um teste, é um exercício. Porque o senhor já deve ter ouvido dizer que aquilo que não te mata te fortalece. E em assim sendo, mais fortalecidos, animados e perseverantes no nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos, haveremos de nos resolvermos perante o melhor e maior aproveitamento da concessão que nos foi proporcionada, chamada reencarnação. Fundamental, então, o aceite da amizade proposta pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra conosco em todos os instantes, estimulando-nos a buscá-lo em constância e em verdade em todos os instantes. Porque é aquele que tem assumido a responsabilidade da transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado a todos, um bom domingo, um bom Dia dos Pais, uma boa semana.